Olá, minhas queridas, meus queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui pela Astral TV no programa Ivan Martins, sempre trazendo convidados muito especiais. Hoje eu trago para bater um papinho com a gente. É uma pessoa incrível, ele é um design gráfico, artista visual, fotógrafo e é doutorando em artes pela UERJ. Ele é mestre em poéticas visuais pela UFRGS. Teve trabalhos exibidos em diversas cidades do Brasil e no exterior. É um performer, ele vai explicar para a gente o que é isso. E organiza eventos Corpo de Quinta e No Papel, ambos na cidade de São Paulo. Eu tenho um prazer imenso em receber hoje Christian Gustavo de Souza, mais conhecido como Chris The Rat. The Rat. Exatamente. Prazer receber você, querido. Prazer é meu, prazer É todo muito meu. bom ter você aqui. Eu é que agradeço o convite por estar aqui para a gente falar sobre arte. A arte é um assunto extremamente importante, cada vez mais a gente precisa... Necessário, né? É preciso falar sobre arte. Arte liberta? Não sei se liberta, ela transmuta a gente. Ela parte a gente em tantas possibilidades de existências que não à toa a arte, quando você tem determinados governos, é a primeira coisa que é proibida, é a primeira coisa que é sucateada. É a arte. O corpo foi sempre proibido, né? Exatamente. Pela igreja é proibido. Pelas instituições. Quando já dizia Foucault, né, as questões, o que tiver de instituição, seja judicial, medicina, seja religiosa, em termos de controlar, vigiar e punir, nós estaremos sempre nesses processos artísticos de ir contra tudo isso. Então, ir contra tudo isso. O seu objeto de ser não é o próprio corpo, né? Tanto o meu quanto de todas as pessoas com as quais eu me conecto. Isso é uma coisa extremamente importante no meu trabalho, seja como pesquisador no doutorado, no mestrado, seja como performer, seja na fotografia, no design. Não apenas o meu corpo, mas tantas corpas, sabe? Corpas com as quais, sem elas, a minha pesquisa não aconteceria. Ivan, é uma coisa assim, para mim, e algo muito importante. Que dentro da pesquisa não são objetos de pesquisa. Isso eu acho extremamente violento chamar todas essas corpas com as quais eu me conecto no meu trabalho como objetos, porque não, são pessoas sujeitas de existência, de resistência, com as quais juntos e juntas vamos criando arte, trabalhando nossos processos artísticos para ir nesses processos. Objeto de pesquisa como objetar, como um direcionamento, como um ponto de partida. Que nós vivemos numa situação que é uma dualidade. Ao mesmo tempo que se questiona o corpo e como ele deve ser apresentado para outros corpos, nós vivemos também o abuso de muitos corpos. O abuso da violência sexual, o abuso da violência social. São várias violências contra esses corpos que não querem se ver. Não querem ver esses corpos. São o que a gente costuma dizer os corpos dissidentes. E além disso, de todas as violências que as pessoas estão mais familiarizadas, são as violências acadêmicas. Sabe? Eu faço parte de uma instituição acadêmica, uma universidade, que, como tantas outras, esses corpos ainda têm dificuldade para entrar. São corpos que... São pessoas que ainda não conseguem alcançar, ter acesso a esses corpos. E, além disso, quando eles alcançam, quando essas pessoas alcançam esses espaços, é uma série de obstáculos contra essas pessoas, a ponto de adoecimento, de pessoas Sim. que adoecem no processo e, às vezes, desistem de suas pesquisas, porque, às vezes, é uma força muito brutal, uma força muito violenta. Eu mesmo, no meu mestrado, eu passei por tantas violências que, em determinado momento, a gente tem que expurgar essa violência, senão a gente desiste da pesquisa, a gente desiste de continuar fazendo arte. A gente discute, ainda mais no período que eu fiz o meu mestrado, de 2020 para cá, né? Então, assim,
Mas a transformação da sociedade de uma forma não positiva. Eu tive a sorte, né, de entrar no mestrado exatamente no início da pandemia. Todo meu mestrado foi online, nos momentos mais brutais para a sociedade brasileira nesses últimos anos. Porque o corpo é a propriedade de quem o habita e qualquer coisa que fuja disso é escravidão, qualquer coisa que fuja disso é violência. Exatamente. É muito importante. Eu trabalho com o corpo, o meu e de outras pessoas. E é um trabalho que não dá para ser leviano. Não. Porque não é só um corpo, e principalmente que eu trabalho com corpos desnudos. Eu trabalho, além do desnudar desses corpos, eu trabalho com a sexualidade dessas pessoas. Então são muitas camadas, não dá para ser leviano, achar que a pessoa é só tirar a roupa, não é. Quando eu vou fotografar uma pessoa desnuda, eu estou fotografando uma série de outras coisas que às vezes não está ali na foto que você vê, mas está na conversa que eu tive com aquela pessoa que eu vou fotografar, ela está naquela confissão, daquele desejo. Eu sempre quis fazer um ensaio fotográfico desnudo, mas nunca tive coragem porque a sociedade diz que o meu corpo não é fotografável. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente pesquisa questões relacionadas a corpo, a corpos desnudos, a sexualidade. Todo o meu mestrado é um processo de crítica ao sistema de arte a partir de diversos marcadores sociais que são violentos, que silenciam pessoas, apagam pluralidades de pessoas e que precisa mudar. A gente está, o Krenak, a Dayara Tucano, eu estava numa palestra com ela lá no museu em Brasília, ela estava conversando com a gente e ela falou que a gente chegou em determinado momento que estamos chegando num marco, uma nova queda do céu, que o Schopenhauer fala muito da queda do céu, que é esse momento de marco de mudança mesmo, em que velhos conceitos vão precisar ser não é nem arrumado, é exterminado mesmo, extintos da nossa sociedade para a gente poder construir outra forma de existência, que essa não está dando. A Angela Davis mesmo, a gente fala muito, a gente que vive num país democrático, a Angela Davis fala muito disso, a gente precisa de nova democracia, essa que a gente está não está funcionando. Ela já está falha, né? Não só o sistema como um todo, o sistema de arte, o sistema jurídico, o sistema medicinal, está tudo falhando. Está tudo falhando com todos nós, sabe? O que está acontecendo agora com a comunidade Yanomami? Isso é uma falha muito grande do sistema. Complicadíssimo. Né? Então, a arte ela tem esse papel. Então, enquanto eu me coloco não apenas como artista, mas também pesquisador, dentro desse campo da sexualidade, o meu papel refletir, provocar que as pessoas pensem sobre um corpo desnudo, sobre uma pessoa que se coloca desnuda para uma câmera. Por quê? Por que é importante essas corpas desnudas? Por que é importante ainda falarmos de sexualidade? Porque nós estamos... O preconceito está aí, o tabu está aí. E quando você cobre um corpo também de forma violenta, que se você pega uma pessoa, uma mulher também, e cobre ela de véu da cabeça aos pés, é uma forma de violência, é uma forma de estupro, é uma forma de agressão. E questionar a nudez de um corpo que se propõe, né, se colocar, mostrar o seu lugar, o seu direito de existir, na sua cor, na sua raça, nas suas diferenças, na sua transexualidade, na sua intersexualidade, seja o que for, é a mesma coisa. Quer dizer, você força uma pessoa a se esconder em nome de uma moral, em nome do que é politicamente correto. Uhum. E é politicamente correto você cessar o direito do outro de se manifestar. Quer dizer, tem uma coisa muito errada. Ivan, eu costumo dizer que no mundo utópico, eu falo utópico é um mundo que muito dificilmente chegaremos, nós nos colocaríamos do jeito que nos sentíssemos bem. Eu me sinto bem de roupa, ok? Eu me sinto bem desnudo, eu me sinto bem com aqueles acessórios que fazem parte da minha cultura.
seja uma mulher muçulmana que se sente bem com seu Ela tem o direito hijab. Ela tem o direito não como imposição, como cultural. Como cultural. Um corpo indígena. Ela tem o direito de se portar Como quiser. como ela sempre se portou, não nós brancos chegarmos lá e impor que elas se vistam. Ou dentro da sociedade que o marido imponha como a mulher se vestir, que uma autoridade imponha como uma mulher, como um homem deve se vestir, porque você tem que ser você, em sua essência, não é? Reservando, claro, sempre o direito do outro, porque o meu direito acaba no começo do outro. Exatamente, é aquilo que a gente vê muito, as pessoas chamam muito liberdade de expressão, tá na moda, né? Isso é minha liberdade de expressão. Gente, existe uma coisa chamada liberdade de expressão. E libertinagem. Não é nem libertinagem, é opinião violenta. Violenta, é. Sabe? A minha liberdade de expressão está naquilo que eu posso expressar com o meu corpo, com a minha performance, com o meu trabalho artístico, sem violentar outra corpo. Exatamente. É o não é não, né? O não é não. E o não é não, gente, funciona para tudo, viu? Para todas as coisas. É bem extenso esse não é não. Sim. Viu? Quando a gente tem essa consciência, as coisas ficam mais fáceis. O assunto é interessantíssimo, né? Vou pedir para você esperar um pouquinho. Agora eu estou de volta para a gente dar continuidade aqui com The Red. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda! Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Olá, estamos de volta. Que bom, né, gente? Um bate-papo tão gostoso com o Chris Del Red, falando sobre não é não. Parece que está tão em moda isso, mas as pessoas não compreendem, né? Talvez em sua plenitude. Como é que você colocaria essa questão do não é não hoje? Vamos lá. O não é não, ele está tomando um movimento muito relacionado à questão do estupro, da cultura do estupro com as mulheres, com as pessoas trans, mas isso precisa ser ampliado. Sim. Precisa ser ampliado porque eu vou pegar um exemplo muito prático. No meu mestrado, eu tive umas questões de assédio moral e abuso de autoridade muito grande. Em que em determinado momento eu tive que dizer não. Ali estava acontecendo uma violência acadêmica. Ou seja, não tinha a ver com estupro, não tinha a ver, mas tinha a ver com a minha existência. Estupro mental, talvez, né? Então, são esses outros momentos que a gente precisa dizer não. Sim. Não para uma academia violenta, não para uma instituição que quer nos apagar de alguma forma. E qualquer corpo dissidente que está aí tentando fazer o seu trabalho fora desses padrões cis-heteronormativos patriarcais, em algum momento, eles vão sofrer alguma retaliação. E é nesse momento, e é o momento que a gente dizer não.
E aceite o meu não. Eu não vou deixar de pesquisar tal coisa, não vou deixar de trabalhar as questões da nudez na arte, da sexualidade na arte, porque você não se sente confortável com o meu trabalho. Mais do que nunca a gente precisa falar de sexualidade. A gente está vivendo momentos em que é muita consequência desse não falar da nossa sexualidade. Hoje eu estava lendo uma matéria sobre a questão de um mercado que mais cresce, que é o mercado de brinquedos relacionados à nossa sexualidade, gels, hidratantes, coisas que são relacionadas à nossa prática da sexualidade. É o mercado que mais cresce no Brasil. Faz tudo na alcova, tudo na encolha, no escondido. E uma das coisas, assim... mas é engraçado é que já tem grandes marcas, não vou citá-las aqui, mas tem grandes marcas que estão vendo a importância e já estão trazendo para os seus catálogos online. Grandes marcas que todas as pessoas conhecem. E aí, que eles estão chamando esse mercado de mercado do bem-estar sexual. Sim. Né? Que é uma condição. Mas que é um avanço, porque a gente precisa falar sobre o nosso bem-estar sexual. E o que é um bem-estar sexual? Porque o que foi ensinado para a gente enquanto sexualidade é homem, mulher, pênis, vagina, penetração, reprodução. Quando a visão cristã. Exatamente. Quando a nossa sexualidade ela vai para muito mais espectros que a nossa vã filosofia ainda não é capaz de... E que não é uma criação da contemporaneidade. Não. É uma coisa que sempre existiu, o que vai acontecendo, que vai sendo proporcionado, talvez, de alguma forma, que essas pessoas vai estar sendo espaços de fala. Espaço de fala, sim. A gente vê muito hoje as questões das falas trans e para algumas pessoas parece que elas nunca existiram e começaram a existir agora. Não. Sempre. Então, esse corpo trans, esse corpo intersexual, esse corpo não binário, esse corpo assexual, essa coisa toda. Veja bem, nós sabemos que existe quase que uma nomenclatura, né? O homem ideal é o homem branco, magro, jovem, culto, bonito, de preferência com traços caucasianos, heteronormativo, ou heteronormativo. Pronto. Ele vai ter muitas oportunidades. Qualquer dissidência. Se esse homem for tudo isso e for preto, ele já perdeu alguma coisa. Se ele for preto nordestino, ele já perdeu mais um pouco. Se ele for preto nordestino gay, já perdeu mais um pouco. E ele vai perdendo. E vai perdendo. E vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo. A mulher é a mesma coisa. A mulher tem que ser uma Barbie caucasiana, e lembrando loura. Que mesmo a mulher já está abaixo desse perfil. Mas ele já está abaixo do homem. Então Exatamente. Ela é 9,5. Exatamente. Então, falar de corpos, ou corpas, como você como você coloca, eu acho super interessante. Posso também até dizer o porquê para o nosso público, por que você fala corpa ao invés de corpo. Eu acho super interessante isso. Eu sei o que é, mas é para que a gente transmita, né? Às vezes a pessoa não teve oportunidade. Então, primeiro, porque corpa e como é que você vê essa questão, já que você fala sobre corpos, como é que você vê num país como o Brasil, onde isso é tão latente, onde se qualifica como se fosse uma coisa nazista, neonazista ainda, né? Um nazismo contemporâneo, onde você começa a definir por cor de olho, de pele, de cabelo, por altura, por magreza, por juventude, enfim. Bom, primeira coisa, com relação a essa, por que falar corpas? Eu acho muito, entra muito no aspecto, que inclusive está muito noticiado hoje, que o ministro Fachin, sobre a questão da linguagem neutra, da linguagem inclusiva, Sim. de vetar as proibições do uso dessa linguagem nas escolas, porque simplesmente essa coisa que inventaram, que nós só existe homem e mulher, é uma grande balela. Mais uma vez, uma construção social de instituições tentando encaixotar as pessoas nisso ou naquilo. E o nosso gênero, a nossa sexualidade, elas não cabem nessas duas caixinhas, homem e mulher. E além disso, ainda colocou-se corpo enquanto masculino como se fosse a
Aquilo que você falou agora, esse corpo masculino tá aqui no topo. Até Deus colocaram com essa Exatamente. aparência. Até Deus colocaram como homem, né? Como essa aparência masculina. E tudo que está ali, então eu posso chamar tudo isso de corpo e trazer tudo porque está tudo representado e não está. Então, quando eu estou lá me conectando a uma pessoa, eu tenho que respeitar como aquela pessoa gosta de ser tratada. Se o pronome que ela é um corpo biologicamente masculino, anatomicamente é um corpo masculino, mas que esta pessoa gosta de um pronome o ela ou o elo, essa pessoa vai ser chamada por esse pronome. A gente tem que respeitar, a gente tem que começar a quebrar esse binarismo que nos foi imposto através de uma gramática, através de uma construção social, de um banheiro. É por isso que a pessoa disser para você, olha, me trate de tal forma, ela não está te ofendendo, ela só está te dizendo o seguinte, eu gosto de ser tratada desta forma. É só isso que ela está dizendo. Se você não sabe como, Pergunte. se você não sabe como tratar, pergunte, não é? Vai ter momentos que você vai se atrapalhar? Vai. Eu me atrapalho, você se atrapalha, todos nós nos atrapalhamos. Mas o outro tem o direito de viver a forma que traz felicidade a ele. Isso, ou ela, ou ele, seja o que for, isso diz respeito à vida dessa pessoa. Sabe? Então respeite isso. E o que eu vejo muito, a arte, o papel da arte, inclusive nessas construções. Porque geralmente um dos primeiros campos que provoca a reflexão, que provoca o romper com essas estruturas, são os sistemas de arte. Por mais que todos os problemas que tem dentro do sistema de arte, porque sim, temos muitos problemas, o sistema de arte ele é branco, ele é cis, ele é racista, ele é capacitista, ele é sexista, ele é misógino, mas mesmo todos esses problemas que precisam ser levantados, precisam ser criticados, a arte ela tem esse papel de provocar, porque o que a gente vê é tipo uma Renata Carvalho indo provocando as construções. Não, eu não quero ser chamada de ele, eu sou ela, eu sou ele. E assim são tantas artistas, tantas pessoas. Então, se você não sabe, não deduza que uma pessoa ela gosta de ser tratada de ele porque você vê um corpo masculino. Temos que parar. Não, a gente não posso. Você me vê o meu corpo, eu estou de saia e achar que eu quero ser tratado pelo masculino ou pelo feminino. Não me pergunte, se você não sabe, porque você poderia ser escocês, estaria tudo certo. Exatamente, sabe? Essa coisa de como... A construção foi... voltando ao não é não, né? Não é não. Foi toda aquela coisa. É uma construção sobre as nossas vestes, é uma construção sobre como a gente se porta. Eu pinto as minhas unhas, significa que eu gostaria de ser tratado no feminino? Não sei. Me pergunte. A gente parar de deduzir as coisas a partir das nossas percepções. Sim. Eu só respondo pelaquilo, eu gosto de ser tratado assim. Se eu vou conhecer o Ivan, como você gosta de ser tratado? É o correto. É o correto. E essas pessoas, o que a gente mais vê hoje é uma falta de respeito com a vivência do outro, da outra pessoa. Total, né? Total. Tipo, e olha que eu já trabalho com questões de sexualidade há um bom tempo. Ainda hoje eu me pego, a gente falar a outra pessoa, eu falo outro. Não, é a outra pessoa. É outra pessoa, mas é porque tem toda uma construção. E entender que tem essa construção, entender, gente, que dá para mudar, dá para aprender mais, é a maravilha de tudo isso. É aprender junto com outra pessoa. Porque eu falo muito, Cris, sobre amor, sobre misericórdia, sobre espiritualidade. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo agora me seguem nessas redes sociais. E eu sempre digo, o outro tem um Deus que habita aquele corpo, aquela corpa, seja como preferir. E esse Deus é tão importante quanto o Deus que habita você, que me habita, que habita você, habita qualquer um de nós. Então, se a gente não aprender a respeitar o diferente, nós estamos negando as várias faces de Deus. Nós estamos negando a essência da vida, né? Então, amar é ter empatia. Amar não é bater o joelho no chão, não é fazer oração. Amar não é isso. Amar é empatia. Amar é ver o Deus que existe no outro. Você é um performer. Explica pra gente dentro da sua arte, dentro das suas performances, como que você coloca essa questão dos corpos.
Primeira coisa é entender que corpo, primeiro que quando eu estou performando, às vezes é uma performance solo, só sou eu, então o meu corpo, eu já tenho um entendimento maior sobre o meu corpo, então eu sei como utilizar o meu corpo numa performance, o Sim. que eu posso ou não posso fazer com o meu corpo. Quando eu trabalho com outras corpas, com outras pessoas, não dá para simplesmente achar que aquilo que funciona no meu corpo vai funcionar nas corpas dessas pessoas. Não. Trabalhar com performance, inclusive com outras pessoas, é entender cada uma individualmente. A individualidade, a personalidade e vivência de cada uma daquelas pessoas. A base é o respeito. Exatamente. Sempre. E ali eu vou construir a performance em cima disso. Muito bom. Gente, é assunto para muito tempo, A gente é ia assunto passar a para noite muitos aqui. dias, né? Mas nós estamos encerrando. Com certeza eu trarei o Luiz Velho mais uma vez com a gente aqui para bater um papinho, outros assuntos. E respeito, gente. Respeito é a base, é a semente de toda prosperidade. Exatamente. Se você quer prosperar, respeite, ame, tá? Amor não tem desde que e apesar de que. Só tem amor. Um beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Fica a dica. Até semana que vem. Gratidão. Deixa o sol entrar.